Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um boletim de mercado para a gente tratar um pouquinho do mercado do boi. O mercado ele vem aí numa certa pressão depois de um alongamento das escalas por parte dos frigoríficos. O produtor estava reticente em negociar nos novos preços, mas parece que alguns negócios já começam a se efetivar. Quem traz mais detalhes para a gente é Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado. Meu amigo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente, nos ajudando a entender o mercado do boi. E eu te pergunto justamente dessa pressão. A pressão, ela começou, né, desde o início da semana, que a gente já não vê mais aqueles R$330 que a gente viu em semanas anteriores sendo praticado, e o frigorífico pressionando, parece que agora está conseguindo vender. Como é que está isso, Fernando? Conta mais pra gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade no Notícias Agrícolas. E é exatamente isso. Os frigoríficos conseguiram uma frente mais confortável nas escalas de abate em São Paulo nos últimos dias. Realizaram um bom volume de negociações, até mesmo aquele entre 320 e 330 teve um forte ritmo de negócios, uma boa aderência do pecuarista a esses preços. E agora, com escalas mais longas, com escalas mais confortáveis, os frigoríficos passam a exercer pressão sobre o mercado. Estamos falando aí de preços em relatos de negócios na manhã desta quinta-feira, entre 305 até 310 por arroba. Então já tivemos negócios nesses patamares para animais padrão China. Então realmente já há indicativo de queda mais consistente dos preços nesse momento. Pois é, isso é importante a gente frisar, que não é mais uma especulação, já tem negócios efetivados nesses patamares, é isso? Já dá para dizer que é uma referência nova para o mercado, Fernando, ou ainda não? Ainda não, porque são poucos negócios que foram realizados nesse patamar, mas a tendência é que acabe se consolidando. A indústria vai conseguindo exercer essa pressão, vai tendo essa tranquilidade nesse momento para conseguir compor as escalas, e mesmo que não haja uma aderência tão grande, que caia o fluxo de negociações, a escala tão confortável permite esse tipo de teste no momento. Então o frigorífico vai testando, vai buscando comprar em níveis mais que ele acha mais interessante, e a escala vai dando respaldo a isso. Temos que acompanhar como que o mercado vai se comportar até a primeira quinzena de agosto. Lembrando que a primeira quinzena de agosto tende a ser mais robusta em termos de demanda na comparação com essa primeira quinzena de julho. Pensando aí que tem Dia dos Pais, que tradicionalmente é uma data que costuma trazer aí uma boa reposição entre atacado e varejo, e pode estimular aí um comportamento diferente na compra de gado. Aliás, bem lembrado essa comparação, porque pelo menos no mercado interno, o consumo, a demanda não se concretizou do jeito que se imaginava, né, Fernando? Nesse início de julho. Sim, tivemos uma primeira quinzena do mês frustrante em termos de reposição, uma reposição mais lenta do que o esperado, e isso fez até com que os preços no atacado recuassem. Então foi bem atípico, né? E agora nós estamos trabalhando com um boi casado aí de R$19,50, R$19,70, que a expectativa com preços que estavam em R$20. Então houve um recuo sim dos preços, houve uma queda das cotações, e isso também justifica do porquê os frigoríficos estão exercendo pressão sobre o mercado nesse momento. E existe agora uma segunda quinzena, que tradicionalmente é mais devagar de demanda, mas a partir da primeira quinzena de agosto, por isso que você está pedindo atenção para esse movimento da primeira quinzena de agosto, pode ser que a gente tenha uma melhora, então, pelo menos na demanda. Será que isso pode refletir no preço, Fernando? Vai depender muito da posição das escalas de abate. Se as escalas de abate enxugarem até essa primeira quinzena de agosto, diminuir essa escala, dar uma reduzida nessa escala, diminuir muito o fluxo de negociação no mercado boi,
aí o frigorífico vai entrar mais apertado na primeira quinzena de agosto, e aí realmente há uma lógica para pagar mais por essa arroba, pagar preços melhores. Mas se a gente entrar na primeira quinzena de agosto com escalas alongadas, com escalas ainda confortáveis, o que podemos observar é a alta dos preços da carne, sem necessariamente ter alta dos preços do boi gordo. Então esse comportamento dos negócios durante a segunda quinzena de julho vai ser muito importante para determinar o potencial da reação em agosto. Muito bem. E o que a gente tem de escala hoje? Qual que é a média das escalas hoje no Brasil? Ou em São Paulo? Em São Paulo, em torno de 8 dias úteis. Aí temos regiões em que a escala está um pouquinho mais confortável. O caso do Mato Grosso do Sul, as escalas andaram bem no MS essa semana. No MT a escala é um pouquinho mais apertada. Minas Gerais teve um bom avanço das escalas essa semana. Abrimos a semana com escalas mais apertadas em Minas, mas agora as escalas já estão um pouco mais confortáveis, já estão trabalhando aí em 7 dias úteis em média. Então o mercado vai operando de uma maneira... As escalas vão conseguindo avançar, salvo uma ou outra exceção. Muito bem. Mas se a demanda interna está patinando, ou pelo menos coloca essa pulguinha atrás da orelha aí, principalmente em relação ao comportamento no início de julho, a gente tem uma demanda externa favorável, dá para dizer isso? O Fernando fez as contas para a gente aí, e tanto em volume quanto principalmente em faturamento, né, Fernando? O primeiro semestre foi muito bom para as exportações, né? Sim, foi excelente. Vou citar números aqui para vocês. Vamos começar pela arrecadação no primeiro semestre de 2022. O Brasil arrecadou aí em torno de 6,15 bilhões de dólares em venda de carne bovina nas exportações. E em termos de volume foi 1,5 milhão de toneladas em equivalente carcaça. Então o desempenho é espetacular. O Brasil nunca teve um primeiro semestre tão positivo em termos de venda de carnes. E colocar aqui mais uma vez, a China segue muito dominante nessas exportações brasileiras. Tá? Desses 6,15 bilhões de dólares que o Brasil arrecadou, 3,6 foram de vendas diretas para a China. 60% do volume arrecadado veio da China. E em termos de volume, 50% do volume de vendas é proveniente de vendas diretas para a China. Ou seja, a dependência no momento ela segue muito presente, mas a China está pagando, ela paga valores mais altos do que a média do mercado. Só para dar uma noção para quem está nos acompanhando, a China está pagando aí preço médio pela tonelada em torno de 6.800 dólares no primeiro semestre de 2022. A média global é de 5.800. Os Estados Unidos também pagam muito bem pela carne bovina brasileira, mas é uma carne bovina industrializada, é uma carne cozida. A China não. A China paga alto por carne in natura. Então, $1.000 a mais por tonelada aí, Fernando. É uma bela diferença, né? Sim, então a China reúne aquelas condições perfeitas para o Brasil. Ela compra muito e paga bem, alto, né, por essa carne. Então, isso justifica muito do porquê os frigoríficos conseguem dar um ágio de 20 a 30 reais em relação a animais que cumprem esses requisitos de exportação para a China. Agora, para o frigorífico é muito interessante, né, do ponto de vista da rentabilidade média do negócio. Mas esse faturamento que você citou aí, ele é maior em função da melhora do preço pago no mercado internacional, ou tem volume maior também em relação ao ano passado? Bom, preço médio internacional da carne bovina, ele está aumentando esse ano. Tá. Então, o preço médio não é só a China que está pagando mais. O preço médio está aumentando em função das dificuldades que os nossos grandes concorrentes enfrentam em seus rebanhos. Fora todo o processo inflacionário do ponto de vista global, que vai atingindo as cadeias de diferentes maneiras. Mas o preço médio da carne bovina está em elevação, como o preço médio da carne de frango no mercado internacional também está subindo em 2022. Tá? Além dos avanços de volume que o Brasil teve esse ano, que o Brasil realmente teve um crescimento, só para comparar, o Brasil já vendeu, o Brasil cresceu aí em termos de volume em torno de 22% na comparação com o ano passado. Você está comparando semestre, né? Primeiro semestre desse ano primeiro semestre com o primeiro semestre. Tá. Exatamente. O Brasil cresceu 22% esse ano, e em termos de receita o crescimento é de 53%. Ixi. O Brasil aí, esse ano arrecadou mais de 6 bilhões de dólares, ano passado tinha arrecadado 4 no mesmo período.
É um crescimento fantástico, né? Agora, Fernando, qual a possibilidade, na análise de vocês aí nas safras, de continuidade dessa demanda, essa firmeza de mercado para o segundo semestre? Em termos de volume exportado, o Brasil vai seguir como alvo prioritário da China, até porque as outras opções de fornecimento não apresentam um momento tão positivo assim em seus rebanhos. Os Estados Unidos passa por um processo de encolhimento, a Argentina e o Uruguai também, a Austrália está passando por um lento processo de recomposição, então ela vai trabalhando com preços mais altos do que a média mundial. Por exemplo, uma arroba do boi gordo na Austrália hoje custa de 110 a 115 dólares. Aqui no Brasil, a arroba do boi gordo está custando 61, 62 dólares. Então, o Brasil tem um preço mais competitivo em relação aos nossos concorrentes. Vai seguir como melhor alternativa de fornecimento global de carne bovina. O Brasil vai se sustentar na liderança e isso também vai se estender em 2023. E esse Capacidade de produzir. E esse temor de recessão global, você acha que de repente, ou de alguma forma, pode comprometer a demanda internacional aí pela nossa carne? E isso já pode acontecer no segundo semestre ou isso não está no radar ainda, Fernando? Não, demora. Processos recessivos eles demoram a afetar de uma maneira mais incisiva a atividade econômica. Lógico, existe uma tendência de médio e longo prazo com um quadro recessivo persistente, que as populações ao redor do mundo acabem optando por produtos que causem menor impacto na renda das famílias. Aí, no caso do mercado de proteína animal, vai avançar a demanda por carne de frango, por ovo, mesmo perfil que a gente já vê aqui no nosso mercado interno, nesses períodos aí de perda de poder de consumo, lento crescimento da atividade econômica. Então, nós vamos vivenciar situações assim no próximo ano, mas no momento, não deve trazer tanto impacto assim sobre as vendas. Tanto que o preço da carne bovina se mantém, se sustenta dentro da China, está mantendo um padrão de preço de 85 a 90 yuans por quilo. Então está sustentando esse preço no mercado chinês. E você estava me contando que a Safra está projetando aí até o final do ano uma venda recorde para a carne brasileira. Sim, a tendência efetivamente é que o Brasil supere um recorde de exportação em 2022. O Brasil aí deve vender mais de 3 milhões de toneladas em equivalente carcaça, e a arrecadação, se mantendo esse ritmo, pode atingir aí 13, 14 bilhões de dólares. Então, são cifras impressionantes. Vamos torcer para que não apareça nenhuma vaca louca aí no caminho, né, Fernando? Ó, tô até batendo na madeira aqui, ó. Não, eu acho que não vai acontecer novamente. Esse tipo de ocorrência sanitária vai ser difícil de se repetir depois de tudo que aconteceu aqui no Brasil. Eu acho que é pouco provável que vejamos isso novamente em 2022. Felizmente, né? Que seja assim. Que seja assim. Muito bem. Então, a gente tem essa expectativa positiva para as exportações. A gente ainda tem uma demanda interna patinando, mas que tem um viés positivo também pela sua análise, certo, Fernando? O que pode acontecer com a demanda interna no segundo semestre? Quais são os fatores que você pontua aí pertinentes que possam justificar aí, de repente, uma retomada do mercado interno, um aumento na demanda interna? Diferente do ano passado, 2022, nós contamos com uma série de variáveis que vão oferecer uma perspectiva de melhor consumo aqui no mercado interno. A primeira delas, esse aumento dos valores envolvidos no Auxílio Brasil remete a um maior consumo de produtos básicos, incluindo proteína animal. Então vai ter mais dinheiro circulando na economia e isso, teoricamente, vai estimular a demanda por carne bovina. Esse é um primeiro aspecto para considerar, que já vai dar largada agora em agosto. Já está indicativo de que esses valores mais elevados para esse Auxílio Brasil já começam a valer a partir de agosto de 2022. Segundo ponto, no último trimestre desse ano, nós temos um evento que tradicionalmente acontece no meio do ano, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo aqui para o brasileiro ela é muito importante, normalmente acontecem muitos churrascos nessa época e há também uma previsão de melhora de consumo, ainda mais na época das festas de final de ano, na época do que entra o 13º salário, enfim, o auge do consumo do mercado interno vai coincidir com um evento que é muito importante para a população brasileira e pode sim ser traduzido em melhora do consumo doméstico de carne bovina. É por isso
que por mais que a oferta esteja avançando, que os abates venham crescendo no Brasil em 2022, há uma tendência ainda de firmeza dos preços do boi gordo. O Eber Siqueira está participando com a gente aqui pelo YouTube, e o Eber faz 2 posicionamentos. Não justifica os frigoríficos pressionarem os preços. Conforme o órgão oficial, apenas 8% do gado brasileiro vai para a China. E tem dezenas de outros países que pagam mais que a China. É isso mesmo, Fernando? Pagam mais que a China? Sim, o problema é aquilo que eu expliquei. A China compra muito e paga alto por isso. Temos outros países que pagam mais do que a China efetivamente. Mas compra de qualquer maneira, menos, né? Menor volume, né? Menor o volume não dá nem para a gente comparar. Não tem como comparar o volume do que a China compra. E por mais que a gente diga, é só 8% da produção brasileira que vai para a China, etc. Mesmo assim, é só a gente lembrar do que foi o último quadrimestre do ano passado sem a China. O desastre que foi, né? O mercado entrou em parafuso. Uhum. O mercado virou de ponta cabeça. Então a China faz uma diferença muito grande para o mercado brasileiro, sim. Por mais que acaba tendo uma representatividade grande. E ele coloca aqui também que 8 de cada 10 bovinos abatidos são consumidos aqui mesmo. Se a economia do Brasil continuar melhorando, os brasileiros irão consumir tudo. É isso que o Fernando está falando. Para o segundo semestre, se confirmando essa retomada da economia, a demanda vai aumentar, certo, Fernando? Sim, a lógica é essa. A grande questão que a gente precisa colocar é que a população brasileira acabou perdendo muito poder de consumo nesse ano de 2022, em função da inflação, que é o problema global de momento, do ponto de vista econômico, é a inflação. E tem que colocar também que a população brasileira vem apresentando dificuldades, né, por conta da dificuldade em criação de novos postos de trabalho, avanço da renda média. Tudo isso acontece pelo lento crescimento econômico que a gente vê, uma projeção de PIB de 1,5% agora para 2022 e de 0,5% para 2023. Então, o crescimento no Brasil é muito tímido, muito discreto. E isso acaba limitando a demanda. Agora, lógico, com essa injeção de dinheiro na economia, com as expectativas para o último trimestre, vai ter uma demanda doméstica mais sólida se compararmos ao primeiro semestre. Muito bem. Temos, portanto, boas perspectivas para os preços aí. Enfim, a gente tem aí uma oportunidade de aumentar a nossa demanda e no momento em que a nossa oferta também está melhor, né, Fernando? Sim, exatamente. O volume de animais abatidos nesse ano vai aumentando, estamos com um percentual de abate até o momento crescendo em torno de 5%, de acordo com dados do CIF, isso para de janeiro a maio, né, porque a apuração do CIF demora um pouquinho para acontecer, do mesmo jeito que o IBGE também demora a soltar seus dados, né? Mas, de qualquer forma, os abates estão avançando no Brasil e isso vai aumentar a disponibilidade de carne bovina no decorrer desse ano, na comparação com os anos de 2020 e 2021, em que realmente foram anos mais apertados em termos de oferta. Temos demanda, temos oferta, o resto é só garantir aí que o produtor possa ser bem remunerado, enfim, que pelo menos consiga ter uma rentabilidade aí na sua atividade, que é o essencial para dar continuidade aí ao trabalho que vem sendo feito no campo. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre trazendo informações importantes, pontuais, direto aí do mercado. O mercado realiza, o Fernando traz aqui para a gente a informação e obrigado aí por estar sempre com a gente trazendo essas notícias. Volte sempre, Fernando. Eu que agradeço, pessoal. Uma ótima tarde a todos, um ótimo restante de semana. Até a próxima. Abraço. Valeu, Fernando. E só lembrando, pessoal que está no YouTube, obrigado aí pela participação. Eber, obrigado pela pergunta. Sempre que vocês quiserem interagir com a gente, fiquem à vontade. Lembrando que você que está no YouTube, ajude a gente fazendo a sua inscrição no YouTube, acionando o sininho. Assim que tiver algum boletim ao vivo entrando no ar, aí você vai ser alertado. E óbvio, o seu like também é bastante importante para a gente, tá bom? Obrigado pela participação de todos aí. Obrigado, Eber, pelas perguntas. Obrigado, pessoal que está conectado com a gente. Sala de Empreendedores, boa tarde para todos. Obrigado, pessoal da Sala de Empreendedores aí. Boa tarde para vocês também.
Muito bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar as cotações, né? Mercado futuro, lá na B3, como estão se movimentando nesse momento. Mercado em andamento ainda, vamos ver na tela. Mercado pressionado na B3, agosto 322,20, uma queda de 0,56%. Setembro, R$ 325,95, isso por arroba, uma queda de 0,08%. E outubro, R$ 327,65, caindo 0,15%. Mercado se distanciando bastante, portanto, daquelas máximas que a gente viu de 340, onde o outubro chegou a ser negociado nessa casa aí dos 340. Mercado futuro precificando alguma coisa que a gente ainda não conseguiu entender, mas a gente vai tentar trazer essa informação para você também aqui. Em compensação, o indicador CPEA reagiu ontem 1,74%, voltando aí para casa dos R$ 330,35. Muito bom, a gente está acompanhando toda a movimentação aí no mercado do boi. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.